Então, dentro ainda da primeira parte, o fundamento das bem-aventuranças, nós temos aí no tópico 1 o significado das bem-aventuranças. Então, a expressão bem-aventurado vem da palavra latina beatus, que por seu turno originou o termo beatitude. No original grego, o vocábulo usado por Mateus é Makarios, cujo significado lembra felicidade, alegria divina e perfeita. Para os antigos gregos, somente os deuses realmente eram felizes, isto é, bem-aventurados. No hebraico, por outro lado, o vocábulo Ezé é traduzido no Salmo 1 com o sentido de quão felizes são. O sentido, portanto, é o de alguém que é feliz aos olhos de Deus por amar intensamente ao Senhor. Então, bem-aventurado aqui significa feliz. Mas que tipo de feliz? Existe muita gente feliz e que não é feliz com Deus nem para Deus e não conhece nem a Deus. Então essa felicidade não é a felicidade humana, mas aqui bem-aventurado significa feliz de acordo com Deus, feliz por conhecer a Deus, feliz por experimentar do reino de Deus, feliz por pertencer ao reino de Deus. Então é uma alegria como resultado, muitas vezes até, de um sofrimento. Como o exemplo que nós falamos dos discípulos, que quando eram presos ou apanhavam, ficavam felizes por terem sofrido por causa de Jesus. Observa-se ainda que na literatura grega clássica, a palavra era usada para referir a prosperidade material. Mas na literatura sapiensal hebraica, ela se refere a uma condição de bem-estar espiritual com Deus. Jesus mantém esse último sentido. Então, para aquele que entende como material esta palavra, ele vai entender como aqui um resultado material, como premiação. E isso indica exatamente o espírito materialista quando na interpretação da palavra de Deus. Quando existe o sentido mercantil, quando existe aquele sentido de me dar isso para mim poder te dar isso. Eu vou te dar isso, o Senhor vai me dar isso. Eu te dou tanto, o Senhor vai me dar mais vezes tanto. Então aquele sentido mercantil, comercial, é o sentido desprovido da revelação do Espírito Santo. Dentro da parte 1, fundamento das bem-aventuranças, tópico 2, bem-aventurados os pobres. Então, no Sermão da Montanha, a pobreza não é vista propriamente como escassez de bens materiais, mas como necessidade da alma. Nesse contexto, o pobre é o que tem uma carência espiritual. Por conseguinte, é aquele que reconhece suas verdadeiras necessidades espirituais. Então, veja que coisa interessante então. Aqueles que interpretam materialmente as coisas, ele começa interpretando como um resultado aí, bênção material, riqueza material. Mas quando fala em pobre de espírito, então, para ele aqui já não é mais pobreza material. Agora ele interpreta correto. Ele vai correndo lá para o lado, que está dizendo aqui, humildade espiritual, necessidade de presença de Deus, dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, necessidade de riquezas espirituais. Porque aqui, se ele falar que a linguagem é material, então só o pobre que está lá bem. Aí ele que deseja ser rico e quer ser rico e muitas vezes já é rico, vai perder o reino de Deus, porque interpretou aqui da forma literal, material, da forma mercantilista. Então, num versículo ele entende de um jeito que cabe melhor a ele. No outro versículo, ele torce o sentido aí para poder se dar bem. Então, a maneira de se estudar isso aqui sempre deve ser a maneira espiritual, o sentido espiritual. Então, pobreza de espírito, que a tradução correta seria humildade de espírito, então é a necessidade, o desejo de ter mais de Deus, de conhecer mais de Deus, de poder ser usado mais por Deus, de buscar as coisas que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos abençoar os outros. É como se Deus tivesse lá um armário cheio de riquezas espirituais
tem lá batismo com o Espírito Santo, tem lá 9 dons do Espírito Santo, tem lá as qualidades do fruto do Espírito, tanta coisa espiritual, tanta riqueza espiritual, que virá a nós desde que nós o quê? Desejemos essas coisas em nossas vidas. Desde que nós acreditemos que isso é para nós e que nós passemos então a buscar isso na nossa vida. Deve ser uma constante em nossa vida esse desejo por essas riquezas espirituais, mas sempre com o objetivo de aproveitá-las para o bem das pessoas, para o bem de tanto da igreja como daqueles que ainda não são da igreja, mas que precisam se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Precisam de ser abençoados. Almeja então um relacionamento mais profundo com Deus, como fez o salmista. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então veja bem, o salmista se comparava como aquele animal, o cervo que bramava, clamava por água. De longe ele sentia que havia água em algum lugar, ele saia correndo. Então aquele desejo muito grande, a sede muito grande. Assim também o crente deve ter esse desejo, essa sede pelas coisas espirituais, pelas riquezas espirituais. É uma coisa muito triste quando a gente vai a um lugar e a gente chama assim: quem deseja ser batizado com o Espírito Santo, vem à frente para nós orarmos, para você receber o batismo com o Espírito Santo. E muitos ficam nos bancos sentados, não desejam. Muitos ainda nem conhecem, nunca tiveram nem uma explicação, um ensino sobre isso. E é uma coisa muito triste. Não se vê ninguém pedindo oração para receber um dom do Espírito Santo. Não existe aí ninguém clamando, chorando, lutando e pedindo: Deus, me usa, Espírito Santo, eu preciso de um dom espiritual para me ajudar as pessoas, para me evangelizar melhor, para me ganhar mais alma. As pessoas parecem que não desejam as coisas de Deus. Nós temos passado aí por várias congregações, várias cidades, e temos ministrado isso. As pessoas acham absurdo até. Algumas pessoas consideram absurdo. Sempre nós ministramos batismo com o Espírito Santo. Sempre ministramos oração pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, dons do Espírito Santo à igreja. Mas Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos, pelas mãos do presbitério. Veja bem, é bíblico. Nós devemos orar para que as pessoas recebam dons do Espírito Santo. Principalmente a liderança da igreja precisa orar, intercedendo, para que todos recebam dons do Espírito Santo. Um missionário só pode ser enviado para o campo depois que ele tiver um dom do Espírito Santo como capacitação para o seu ministério. Imagine, um missionário, por exemplo, que tem um dom de curar. Ele automaticamente será um missionário eficaz. Onde ele chegar, ele estará orando, as pessoas estarão sendo curadas. Ele estará ganhando muitas almas. Imagine um missionário que tem aí um dom de milagres, maravilhas. Cegos vendo, surdos ouvindo, aleijados andando. Ele será muito bem sucedido no campo missionário. Por quê? Porque é assim que o Evangelho é pregado, com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus pregava assim, Pedro pregava assim, João pregava assim, Paulo pregava assim, sempre com milagres, com sinais, prodígios, maravilhas. E o resultado? Sempre muitas almas. Então o reino de Deus deve ser demonstrado com sinais, prodígios e maravilhas. E as pessoas terão desejo de pertencer a esse reino. As pessoas terão alegria de ir à casa do Senhor, porque realmente estão vendo a presença de Deus ali. Então, tenha esse desejo na sua vida. Busque a partir de hoje. Tenha desejo realmente. Paulo diz: procurai
ardentemente, com muito zelo, com muito desejo, receber os dons do Espírito Santo. E ele diz principalmente de profetizar. Por quê? Porque edifica a todos, exorta a todos, consola a todos. É para o bem geral. Então, quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Almeja você a presença de Deus? Então busque-o como salmista. Então esse buscar, e a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então busque ao Senhor, mas busque mesmo, com desejo, com vontade, acreditando. As bênçãos espirituais estão reservadas para aqueles que buscam, para aqueles que desejam abençoar as outras pessoas. Vamos ver aí, ainda dentro da primeira parte, que tem como título aí o fundamento das bem-aventuranças, vamos ver aí o tópico 3, bem-aventurados os que choram. Então, por que o crente chora? O motivo pode ser tanto interno quanto externo. Às vezes choramos em decorrência de nossa própria situação espiritual, porque almejamos aprofundar nossa comunhão com o Senhor. Queremos estar mais próximos dele. Suspiramos por uma intimidade maior com o Pai Celeste. Outras vezes choramos por causa da situação espiritual em que o mundo se encontra. Se de fato choramos aos pés de Cristo, o consolo certamente virá. Então, na verdade, o que é o choro? O choro é a frustração da alma. O choro vem porque você não consegue ser aquilo que Deus deseja que você seja. Você não consegue fazer, realizar aquilo que Deus deseja que você faça, que você realize. O choro é quando você está pedindo por algo que é dificílimo para nós conseguirmos. Para Deus não é, mas para nós é. E nós chegamos à conclusão de que não conseguimos. Então chegamos a Deus chorando. Então existe o choro por causa de si próprio, de querer, de desejar fazer e não conseguir, ou querer, desejar ser e não conseguir. Existe o choro também referente ao desejo nosso de que as outras pessoas recebam as bênçãos de Deus, conheçam a Deus. E esse choro é a frustração da nossa alma diante desse impossível para nós, mas que é possível para Deus. Na parte 2 nós temos aí a bem-aventurança da mansidão e da misericórdia. Vamos ver os tópicos 1, bem-aventurados os mansos. Tópico 2, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E 3, bem-aventurados os misericordiosos. Então, dentro da parte 2, a bem-aventurança da mansidão e da misericórdia. Número 1 aí, bem-aventurados os mansos.